Olá, bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou o Fernando Lelis, biólogo, especialista com mais de 10 anos na área ambiental e incentivador das atitudes ambientais. Sou criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade e agora, juntamente com convidados especialistas, criaremos conteúdos no formato podcast. Aqui você terá acesso a diversos conteúdos no formato de episódios, como gerenciamento de áreas contaminadas, gestão de resíduos e recursos hídricos, diálogos socioambientais e muito mais conteúdos. Vamos lá, siga o LelisCast no Spotify, curta e compartilhe os episódios. Assim, o conhecimento alcançará mais seguidores para a causa ambiental. Contamos com você! Pessoal, bem-vindos aí ao LelisCast. Eu estou com o meu amigo Bruno aqui, ele é especialista nessa área de ocorrências ferroviárias, investigação de acidente, e ele já foi maquinista, não é isso, Bruno? Isso, por 10 anos maquinista ferroviário. Muito bem-vindo. Não é o assunto de hoje falar sobre a profissão do maquinista, mas o Bruno com certeza vai trazer aí muita informação importante para quem está nos ouvindo nesse podcast. E lembrando, né? A gente não vai citar nomes de empresa aqui. Isso. A gente quer divulgar o conhecimento, tem muitas pessoas que às vezes têm intenção de trabalhar nessa área e dar uma clareada. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa é apaixonada por ferrovia e quer saber um pouquinho, né, de como funciona, as funções, né, e até mesmo a questão de ocorrência ferroviária, né, que é a minha especialização hoje. Perfeito. Então, Bruno, eu já inicio para você falar um pouco mais da sua carreira, como é que foi a sua carreira profissional, até você estar hoje nessa área que é a avaliação de ocorrências ferroviárias, investigação, né, preventiva de ocorrências ferroviárias. E lembrando que o nosso podcast é sobre meio ambiente e sustentabilidade, como a sua carreira, a sua profissão nos ajuda a reduzir os impactos socioambientais. Bacana demais, Lelis. Primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade que você está me dando de participar aqui, tá? É uma honra para mim poder aqui conversar com você sobre um assunto que é a minha vida, né? Ferrovia. Eu comecei a trabalhar com ferrovia com 19 anos de idade. Praticamente foi, se contar que eu fiquei 4 meses com carteira assinada antes, eu considero a ferrovia como meu primeiro emprego, né? E, assim, desde pequeno, que eu ia muito na casa dos meus avós, de lá onde meu avô morava, da janela da casa do meu avô, via o trem passando. Você o trem de qual região? Eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, né? Sou nascido em Vitória e morei praticamente minha vida toda lá, né? Só que em 2017 eu resolvi sair do estado, né? E comecei a rodar pelo país aí com outras aventuras. Numa outra oportunidade eu conto essas outras aventuras que até fora do país eu morei. Mas nesse momento aqui, como o foco é ferrovia, eu comecei com essa paixão por ferrovia, igual eu estava explicando, né? Desde pequeno, quando eu ia na casa do meu avô lá em Cariacica, né? Próximo lá da Pedro Nolasco, para quem é capixaba sabe o que eu estou falando, é onde é a estação de trens lá do trem de passageiros da Vitória Minas, Estrada de Ferro Vitória Minas, né? E dali eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar dentro da cabine daquele trem puxando aquela composição, igual aconteceu anos depois, né? Sou formado na carreira técnica, sou técnico de estradas, da Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Aí a empresa que estava precisando na época de profissionais nesse ramo fez uma contratação gigante lá de alunos da escola técnica, né? E eu fiz lá o processo seletivo e entrei. Em 1998 eu comecei a trabalhar com ferrovia. E aí eu fui contratado para ser maquinista. E assim, eu dei uma sorte. É uma curiosidade de muita gente essa profissão de maquinista, que assim, em um outro momento a gente pode falar sobre isso, mas com certeza deve ter pessoas aí perguntando, como funciona? Não, com certeza. E assim, só para dar um spoilerzinho sobre maquinista,
você não tira carteira de motorista igual... ser maquinista não é igual tirar carteira de motorista. As não empresas, é Detran. Não é Detran. As empresas concessionárias, né, que têm ferrovia, elas que fazem a capacitação para a pessoa aprender a carreira. Enfim, entrei nessa empresa e aí trabalhei lá 10 anos na carreira de maquinista, me especializei nessa carreira, tive vários alunos lá na época, e daí depois eu fui crescendo na companhia que eu estava antes, e em 2012 eu comecei a trabalhar com investigação de ocorrências ferroviárias, né, que é o ramo que hoje eu estou, né? Eu tive um hiato aí de 5 anos fora da área ferroviária, e agora, no ano passado, eu retornei a trabalhar com isso, que eu gosto muito, né? Sou apaixonado e conheço muito sobre essa área, e estou aqui junto com você, né? A gente trabalha na mesma empresa hoje, e estamos aí, né? E você falou de sustentabilidade, a questão das ocorrências ferroviárias. A ocorrência ferroviária, eu comparo ela como uma doença, né? É um problema que ele gera sintomas, né, no decorrer ali do trabalho, né, no decorrer da circulação de trens, né, de tudo ali. E a gente precisa tratar. A área que eu atuo se chama CPIA, que é a Comissão de Prevenção e Investigação de Acidentes. Então, tem o P da prevenção e tem o I da investigação. Então, o nosso foco ali é não deixar que o trem escarrile, que o trem acabe batendo um trem com outro trem, tombando vagões. E aí, só para concluir, quando acontece um acidente grave ferroviário, é aí que você envolve o impacto ambiental, né? Porque dependendo da mercadoria que você está carregando ali, você pode gerar ali um passivo ambiental gigantesco com as comunidades. Então, é extremamente importante para uma empresa do ramo ferroviário investir nas investigações de acidente para prevenir os acidentes. Pessoal, o Bruno está falando aqui sobre a questão da investigação, né, Bruno? Das ocorrências ferroviárias. Mas toda atividade, todo carro, dentro de uma ferrovia, dentro de qualquer área profissional, tem a sua importância. Quando você estava falando sobre ocorrências, o tipo de investigação, na estrada também tem isso. A Polícia Federal, ela tem estatística de quando acontece, os problemas de sinalização, de eficiência das estradas, é a mesma coisa na ferrovia, né? Se a via permanente, a ferrovia, não tiver o cuidado devido, né? Então todas as profissões são importantes, acontece a investigação. E é aí que entra a função do Bruno e a equipe, né, Bruno? Saber como reduzir essas ocorrências, porque a gente entende que quando tem uma ocorrência ferroviária, pode haver impactos socioambientais, né? Então, já eu falo um pouquinho sobre impactos ambientais para vocês. Eu queria aproveitar que você fez uma comparação muito bacana aí, para quem é leigo, quem não conhece a estruturação de uma ferrovia, para a pessoa entender mais ou menos qual é o meu trabalho, é como se fosse a Polícia Rodoviária Federal, quando acontece um acidente na rodovia, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, quando acontece um acidente dentro de uma cidade, né, de trânsito. Eu trabalho com uma equipe que são as primeiras pessoas que chegam lá na ocorrência ferroviária e fazem toda a análise, né? E depois a gente faz uma reunião com os especialistas, né, de cada área responsável ali, o cara que é responsável pelo vagão, o cara que é responsável pela linha, o cara que é responsável pela condução do trem. Às vezes tem ocorrências que a gente envolve até o meio ambiente que está aqui para entender. E após essa reunião e essa apuração, a gente fala apuração dessa ocorrência, com todos os dados técnicos ali, a gente chega num denominador comum, quais foram as causas dessa ocorrência, e daí faz a tratativa, as ações, né? Enfim, para mitigar esse problema e não acontecer novamente o acidente. Bruno, já a gente vai falar um pouquinho, se você puder falar para a gente, sobre quais os KPIs, né, os indicadores que te levam, que você presta atenção, ou que você levanta para que seja apresentado em reuniões, para que a gente possa melhorar essas questões, ou reduzir, né? O ideal é que não tenha ocorrência, nem ferroviária, nem rodoviária, nenhum tipo de ocorrência, acidente. As empresas, nós, como motoristas, né,
temos que sempre estar preocupados com essa questão de acidentes, de ocorrências. Então, você vai viajar, estamos aí próximo ao feriado, né? Vamos fazer manutenção do nosso carro, vamos saber como está a condições dos nossos pneus, que estrada nós vamos pegar e qual horário. Então, é muito importante. Bruno, antes da gente falar sobre os indicadores, eu queria que vocês, os ouvintes aí, né, do Lelis Cast, tivessem um pouco de conhecimento aí sobre impacto ambiental, né? Toda situação que não é normal, por exemplo, imagina um rio com algum tipo de resíduo, tá? Por exemplo, soja. A soja é um resíduo que ela é orgânico, né? E ela gera algumas alterações no corpo hídrico, do mesmo jeito que no solo. Mas é claro que no corpo hídrico, ao ocorrer, o impacto é muito maior. Então, sempre que houver essa alteração da qualidade do solo, da qualidade da água, a gente está causando impacto ambiental, porque não tem esses produtos na água, né? Então, é muito importante que as empresas, falando também de rodovias, pode ocorrer e ocorrem ocorrências rodoviárias, que estejam muito atentos a isso. O que fazer, onde estamos errando, para que ocorra a ocorrência ambiental, que por consequente, né, pode causar impacto ambiental de mero a alta complexidade, envolver somente local, derramei um produto químico, por exemplo, um veículo aí na rodovia ou uma composição ferroviária, resolvi o problema ou não. Tem um rio, levei consequência para a comunidade, por exemplo. Então, responsabilidade ambiental das empresas está sempre preocupado com isso, né? A NTT cobra isso, né? Sim, não só a NTT, mas também os órgãos reguladores do meio ambiente, né? Como o IBAMA. Aí você até entende mais do que eu, né? Porque é mais específico da sua área. Mas a gente tem que prestar conta do que aconteceu ali, né? Qual foi o impacto, se gerou resíduo, igual você falou. Então, assim, aí uma parte interessante, que a minha área conecta com a sua, e na apuração e investigação também tem que ter essa parte lá, né? Se foram acionados os órgãos ambientais, qual foi a quantidade de produto que foi derramada, a tonelada, se esse produto teve condições de ser reaproveitado, se foi vendido, se dá para vender esse produto, porque às vezes o que acontece? O cliente quer a carga lá, né? Só que a carga caiu no meio de areia, no meio de alguma coisa que contaminou a carga. O cliente não quer mais esse produto. E aí esse produto pode ser destinado para um outro fim, né, para ser vendido para uma outra área. Só que, pode falar. Aí já é outro assunto. E aí é uma questão de receita alternativa, as condições de destinação de resíduos. Para onde eu vou destinar esse resíduo? Aí entra dentro da sua área. Aí entra na minha área. Mas se conectam, como você falou, todas as áreas se conectam. A sua começa talvez, né? Começa talvez na prevenção da ocorrência. Aconteceu a ocorrência, gerou resíduo, impactos ambientais ou socioambientais, aí entra a nossa parte, que é a questão de, e agora, vamos tratar a ocorrência, né? Vamos tratar a ocorrência. Comunicamos os órgãos ambientais quando for uma ocorrência, deva ser isso aí. Pessoal, existem regras, leis para isso, não estamos novamente citando nomes de empresas, estamos aqui com o nosso convidado, o Bruno, para falar sobre redução de ocorrências ferroviárias através das análises, né? Pode continuar. Então, assim... A gente estava falando dos indicadores. Você consegue listar para a gente alguns indicadores que você consegue, através dele, trabalhar e mostrar para as áreas, né? Precisamos reduzir nesse item, nesse. Você falou dos KPIs, né? Os KPIs. E aí, assim, o que acontece, primeiramente, eu achei importante deixar bem claro, né? A minha área trabalha para não ter acidente. A gente quer o zero acidente. Não existe meta para acidente, porque tem que ter tantos acidentes. Não existe meta para isso. Aliás, existe, a meta é zero. Zero acidente. É zero. Sempre tem que ter. Só que o que acontece? Como na rodovia também é assim, na ferrovia também, você tem uma circulação intensa de trens ali, então também você botar lá como meta zero, a gente nunca vai conseguir, assim, não é que nunca, a gente pode conseguir sim atingir, mas é muito difícil, né? Então, assim, são feitas várias análises de manutenção da via,
análise dos ativos, né, dos vagões e tudo, e até mesmo da experiência profissional dos condutores de trem, para se criar uma tolerância. A gente fala tolerância, né, que seria um número ali de tolerância que é permitido até ali, se acontecer. Se você não atingiu o zero, até ali você pode... Olá, está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Simples, número de ocorrência, aconteceu 10, aconteceu 20, então a gente trabalha esse KPI ali, existe um range e a gente trabalha esse número para o atingimento anual da meta. Existe os sub-KPIs, né? Que aí seria o AMTKM, que eu falei. O que é o AMTKM? Siglas, pessoal. Vamos ficar atentos aí, siglas. O AMTKM é um número oficial da ANTT. Todas as concessionárias de ferrovia trabalham esse número. O A é o número de acidentes dividido pelo MTKM, que é milhões de toneladas por quilômetro útil ou por quilômetro rodado, né? E por isso que é o AMTKM, porque é uma maneira de você quantificar o quanto o seu acidente está impactando no transporte ferroviário, na quantidade de trens e no volume transportado da ferrovia. Então, e aí ele gera um número, né? Geralmente é um número tipo um percentual, né? E aí a gente trabalha em cima desse número aí, para reduzir relativo à quantidade de trens, né? Um outro sub-KPI muito importante é o tempo médio de interrupção da ferrovia. Todo acidente, ele gera um impacto ali, e você tem ali os atores que atuam, né, que seriam as equipes de atendimento, e a gente mede esse tempo para cada dia mais a gente melhorar essa performance da equipe chegando lá, né? E o último sub-KPI, que talvez seja um dos mais importantes para nós, aqui nessa ferrovia que nós trabalhamos, eu não sei nas outras, né? As ocorrências em zona quente. Zona quente são mapeamentos que nós fizemos de áreas que têm impacto ambiental, que têm impacto com a comunidade, áreas sensíveis, isso é que você falou. E a gente também controla esse número de ocorrências. Ou seja, quanto mais perto de população, de rios, Perfeito. Áreas de preservação, maior tem que ser a nossa consciência, os nossos cuidados. Exatamente. Né? É isso que o Bruno trabalha com isso. Quando o Bruno falou, Bruno, eu lembrei da rodovia, por exemplo, né? Quantos kms e quilômetros que a gente encontra, às vezes, de parados devido a acidentes rodoviários. As concessionárias, quando ela é operada pela concessionária, também a gente não trabalha, eu nunca trabalhei em rodoviárias, né, concessionária, deve ter a mesma indicação, os mesmos KPIs, né, Bruno? Por exemplo, qual empresa de emergência que vai ajudar naquele primeiro atendimento, quanto tempo eu posso, quais equipamentos para liberar a rodovia mais rápido, que também tem impacto, né? Alimentos perecíveis, crianças que precisam de continuar o tráfego para chegar em casa, bebês, por exemplo, que tem as horas das suas necessidades fisiológicas, ambulâncias, né? Então, impacta a população uma rodovia, do mesmo jeito a rodovia. Algumas das vezes dentro da cidade, mas no trecho o impacto é para o próprio a empresa em si, né, que está parada. E quando é na cidade, acaba que também atrapalha o tráfego da cidade. A gente precisa ser honesto para falar sobre isso. Então, a sua função, Bruno, é de investigação, de buscar resolver as causas, de reduzir a cada dia esses impactos na produção, e sócios ambientais também são muito importantes. Então, para quem não conhecia um pouquinho sobre essa área de investigação de ocorrências, né, visando a redução de impactos socioambientais, principalmente para os nossos ouvintes aí do LelisCast, é isso. Esse aqui é o cidadão, é o profissional, e igualmente na empresa que a gente trabalha hoje, mas assim, qualquer empresa tem que ter um profissional com essas observações, com esse entendimento. Quantos anos você tem trabalhando na ferrovia? Você falou, Bruno? São 21 anos. Já falei que eu entrei em 98, né? Então, são 21 anos de experiência com ferrovia, né?
E só com investigação de acidentes são 8 anos. 8 anos que eu trabalho só com investigação. Uma coisa que você falou que eu queria contribuir para as pessoas que estão ouvindo, seus ouvintes aqui, as pessoas que acompanham o seu podcast, eu acho que é importante a questão dos KPIs para quem trabalha nesse ramo, e a gente faz também anualmente simulados de segurança, onde a gente convida integrantes da comunidade para participar com a gente, seja o pessoal do SAMU, seja o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, inclusive até com parcerias com empresas que são clientes nossos aqui, que também têm interesse em saber como está a equipe de brigadistas, como está o pronto atendimento, né? A gente chama aqui de também tem um teste de mesa, que é justamente para a gente checar como está sendo as informações de acidente e quanto a gente está preparado para um acidente de grande impacto, se ele acontecer, isso aí. Então, os simulados são muito importantes, a gente sempre fizemos um aqui nessa cidade que foi muito bacana no passado. O pessoal do LelisCast sabe, nós estamos em Montes Claros, Minas Gerais. Eita, a terra do piqui, né? Da carne de sol. Os seus colegas lá dos Estados Unidos vão escutar, né? Eu acredito que sim. A turma lá da Flórida lá deve estar assistindo aí pelo Instagram aí. Então, nós estamos em Montes Claros, continuando. E aí, assim, é importante, a gente fez um simulado aqui em Montes Claros no ano passado, que ele deu assim, uma repercussão muito boa. Até hoje o pessoal me procura, você acredita? Perguntando por que aconteceu, se a pessoa morreu, se ela está bem. Assim. A gente simulou, gente, um carro passando uma passagem de nível e o trem atingiu o carro, né? Mas claro que segurança, sem nenhum risco operacional, justamente para dar um impacto. Inclusive, Lelis, quero aproveitar o espaço aqui para dizer à turma que está ouvindo a gente que agora, mês que vem, né, maio, começa já a partir de segunda-feira, né, dia 1º, é o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma data nacional onde a gente fala sobre os riscos de acidentes ferroviários, principalmente cruzamento de passagem de nível, onde o motorista, está ali com o seu carro, aí às vezes tem aquela impaciência de passar na hora que o trem vem. Então a gente está com um trabalho muito forte nesse Maio Amarelo agora, esse ano, justamente para conscientizar as pessoas sobre os riscos de acidente ferroviário, né? A gente tem uma taxa grande de acidentes ferroviários, então assim, e é uma coisa que está muito na mão das pessoas. Por quê? Isso aí eu ouvi há muito tempo atrás. Você vai falar uma palavra que eu gosto. Atitude. Atitude. Correto. E eu ia falar uma outra coisa. O trem, ele não sai da linha para pegar ninguém. Sim. Por isso a gente tem que ter a atitude correta ao aproximar. Pare, olhe, escute, né, o que está lá na Cruz de Santo André, que é a placa da passagem de nível. Sempre olhe para os dois lados. Abaixe os vidros do carro. Abaixe o som para você ouvir se o trem está buzinando, porque o maquinista sempre vai buzinar ali na aproximação, né? E uma outra coisa muito importante. A nossa vida não vale 1 minuto, 2 minutos. Um trem, quando ele passa numa passagem de nível, ele gasta em média 2 minutos ali para livrar a passagem de nível. Será que a minha vida vale 2 minutos eu entrar ali, botar meu carro ali, sabe? Botar meus filhos em risco, minha esposa em risco, minha vida em risco? Por causa de 2 minutos? 2 minutos eu vou colocar minha sagrada vida em risco? Não vai. Então, assim, estou aproveitando a oportunidade para dizer que em maio você vai ver a nossa equipe aí rodando aí por Montes Claros e por toda... E outras ferrovias em todos os lugares. O amarelo é um trânsito comum também, né? Isso. É uma campanha geral. Na verdade, não é só para a ferrovia. Inclusive, a gente tem uma outra data em setembro, né, que é a Semana Nacional de Trânsito, que também é uma campanha mais forte. Aí nessa Semana Nacional de Trânsito também fala dos acidentes, né? Para você ver como o tema é tão importante, a gente tem 2 datas do ano, tem em maio e tem em setembro. Pessoal, os nossos ouvintes aí do LelisCast, né? A gente traz um ferroviário para falar, a empolgação é tanta que ele aproveitou o momento para conscientizar os ouvintes do podcast, isso aqui vai ficar gravado, né? O resto da vida, se a gente não apagar, sobre o Maio Amarelo, sobre a importância do condutor que roda nas cidades, né? Respeitar a ferrovia. Porque, perfeito. Posso falar uma coisa importante aqui? Eu acho que seja importante, espero que seja para vocês também. Às vezes a gente imagina ou pensa que uma ferrovia está trazendo problemas para a gente, né? Gente, mas a ferrovia,
ela transporta a riqueza do Brasil, muito mais econômico ferrovia, sem merecer outros meios de transporte, né? Mas a ferrovia, parem para pensar o tanto de combustível, o tanto de grãos que as empresas transportam na ferrovia, ou seja, é preciso ter ferrovias e até ter muito mais ferrovias do que tem atualmente. É uma convivência que vai ser eterna. A convivência com a ferrovia no Brasil precisa de ferrovias. E a gente precisa cada dia mais ter essa consciência disso e, entre aspas, deixar de criticar, né, a atividade ferroviária e trabalhar em parceria com essa atividade. Eu tive um tempo fora do país, né, morei um tempo fora, e a gente percebe que as grandes nações, as grandes potências, são movidas através da ferrovia. Tem uma história muito linkada com a ferrovia. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem também, né, várias concessionárias, várias ferrovias aí, né, que também levam os nossos produtos aí, levam os produtos dos clientes, né, até os portos, terminais e tudo. E só que, assim, ainda carece de mais investimento, né, maior investimento nessa área, né, não só nas ferrovias já existentes, mas com mais malha ferroviária, né? Onde eu morei fora, morei nos Estados Unidos um tempo, e lá você percebe, na hora que você vê o mapa das ferrovias lá, que tem muita ferrovia. E quando você vê o mapa de ferrovias do Brasil, você percebe a defasagem. Dá para avançar muito nisso. Estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados. E assim, historicamente falando, eu fiz o curso de transportes de estradas, né? Então a gente teve uma matéria a respeito disso lá. Infelizmente no Brasil utilizou-se a rodovia como maneira de ganhar voto da população, maneira de promoção de políticos, né? Então, assim, por isso que o viés de rodovia é muito forte ainda no Brasil. Né? Bruno, aproveitando que você falou sobre escolas, você chegou a citar escolas, os nossos ouvintes do podcast, existe uma escola com formação para ser analista em ocorrências ferroviárias ou não? É no dia a dia? Ou você pode dar uma dica que pode ser não é que é um trampolim, né? Mas que seja uma base para que um dia essa pessoa tenha um cargo semelhante ao seu. Existe uma escola? Então, logística? Na verdade, assim... do mesmo jeito que não tem para maquinista, né? Não. Na verdade, assim, para maquinista, realmente você não vai aprender a conduzir trem numa escola. Tem que ser numa empresa ferroviária. Agora, na área de investigação de acidente, existe um curso de especialização de engenharia ferroviária. Então, quem faz engenharia, se optar para fazer uma especialização, ali ela vai ter informações que podem levá-la a ter um conhecimento teórico de investigação de acidentes. E aí, no dia a dia, se essa pessoa se ingressar numa ferrovia, seja prestador, seja um funcionário próprio, ele pode ter essa caidinha, digamos assim, gostar dessa área e seguir na carreira semelhante ao Bruno. Ô, Bruno, nós vamos encerrando aqui, se você me permite, porque nós temos muito assunto. A gente pode convidar o Bruno um dia para falar sobre o dia a dia do maquinista, mas aqui, nós do Lelis Cash, gostaríamos de agradecer você por ter nos conectados aqui, ter passado informações importantes aos nossos ouvintes do podcast. Você pode deixar uma mensagem final aí, chamar o pessoal. Você já falou sobre os riscos de acidente, né? Sim. Fique à vontade, Bruno. Não, eu queria primeiro novamente te agradecer, né? No início eu já falei isso, né? Pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Eu acho que é muito interessante para as pessoas também que são interessadas, né? De entender um pouco dessa área, né? E assim, a mensagem que eu deixo assim, pessoal, não tem como não falar do Mar Amarelo, né? As pessoas terem atenção, quando vê uma linha férrea, tenha temor de passar ali, porque um acidente ferroviário, a gente também aprendeu até com um grande diretor de ferrovias, uma vez ele disse que o acidente ferroviário não é um acidente de band-aid, que você corta aqui e bota um band-aid. Infelizmente é um acidente grave, né? Então, a nossa intenção é sempre reduzir, zerar os acidentes. Então, para essa interface com as comunidades, ter muita atenção na hora que for trafegar na ferrovia. Se for passar perto da ferrovia, cumpra o que está na placa. Pare, olhe e escute. Aproveitando, só depois você pode finalizar. Bruno, você falou um negócio interessante.
que a gente não, né? É falado isso, as empresas fazem essa campanha de que o trem, ele carregado, ele andando ali, ele demora quantos metros mais ou menos para depois que é aplicado o freio de emergência para parar? Em média, você tendo uma composição de 40, vamos botar 80 vagões carregados, 80 vagões carregados dá em torno de, vamos botar umas 8 mil toneladas, né? Vamos botar mais ou menos isso aí. Um trem desse demora aí até 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Vamos botar 1,5 quilômetro para ele aplicar os freios de emergência e parar. Se o seu carro, se você não olhar, parar, escutar e arriscar atravessar o seu carro, o seu veículo, e der esse azar de estar passando um trem, muito pouco provável ele não... Muito pouco provável. Até porque o campo de visão normal de uma pessoa, vamos colocar o maquinista ali, até ele identificar olhando, é cerca de 200 a 300 metros. 300 metros você vai ver um pontinho, mas 200, 100, 150, ele não vai conseguir enxergar direito. Então, por isso que ele usa a buzina. E por isso que a placa é pare e olha escute, porque a obrigação do pedestre, do motorista, perdão, e do pedestre também, quando está atravessando a pé, é parar, olhar e escutar. Muito obrigado, então, Bruno, mais uma vez pelo convite. Para os ouvintes, quem estiver no YouTube, tá aqui o nosso aperto de mão. Quem estiver ouvindo somente no podcast, não vão sentir esse calor humano aqui. Muito obrigado por conectar, por participar do nosso diálogo aqui, né? De atitude ambiental. Aos nossos ouvintes, até uma próxima. Valeu, gente. Um abraço. Olá, muito obrigado por ouvir esse episódio. Um abraço e até o próximo.